Já há sondagens pós-debate e Kamala Harris parece ter conseguido garantir algum efeito sobre o seu oponente Donald Trump. As duas primeiras sondagens mostram um crescimento que varia entre uma vantagem de 2 a 5 pontos. Talvez não seja um acaso que o candidato republicano recuse voltar a debater com Harris. Afinal, quem se pode dar ao luxo de não ser visto na televisão por mais de 60 milhões de espectadores? Ora, alguém que não precisa de ser conhecido, porque já o é subejamente, e que está a apontar ao seu fiel eleitorado. Luís Tomé é diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma. Bem-vindo, obrigada por estar connosco. Kamala Harris vai estar hoje na Pensilvânia à procura de votos nas zonas rurais. É um dos locais onde pode encontrar eleitores indecisos? Olá, boa tarde. Sim, nós sabíamos que ambos os candidatos no debate se preparavam, sobretudo para se dirigir aos eleitores indecisos, e a razão pela qual, na sequência do debate, as ações de campanha já tinham previsto uma série de eventos dirigidos especificamente a estes chamados estados indecisos. E, no caso de Kamala Harris, a Pensilvânia é muitíssimo importante, é dos tais chamados estados indecisos, aquele que tem mais grandes eleitores no colégio eleitoral, portanto 19. Aliás, o presidente Biden até exibiu num vídeo um boné numa visita a um quartel de bombeiros, precisamente na Pensilvânia, a gozar, enfim, com aquela expressão "não comemos cães e gatos", a referir naturalmente a expressão de Donald Trump. Mas a Pensilvânia é um dos estados absolutamente decisivos, porque nós falamos numa eleição para Presidente dos Estados Unidos, mas na verdade são 51 eleições, os 50 estados mais Washington, Distrito de Colômbia, que têm as suas próprias regras e prazos. Portanto, a Pensilvânia, que, por exemplo, se fosse um país independente, teria o 17º maior PIB do mundo, tem o 6º maior dos Estados Unidos, tem um fortíssimo setor primário, mas representa apenas 1% do PIB. Nós frequentemente falamos no setor rural, nos eleitores de dependência rural, mas isso é apenas uma pequeníssima parcela do eleitorado da Pensilvânia, porque, por exemplo, o setor secundário da Pensilvânia representa quase 1/4 do PIB desse estado, e o setor terciário quase 3/4 do PIB da Pensilvânia, onde está o grosso dos trabalhadores. Portanto, a mensagem dirigida a um Estado que já deu a vitória a Biden, embora também já tenha oscilado antes para republicanos, será decisivo para ambos os candidatos, e neste caso, naturalmente, para Kamala Harris, sabendo-se que estes Estados, há muitos em que as coisas parecem já estar completamente definidas, mas nestes estados que podem cair para um lado ou para o outro, é onde assistimos à intensificação da campanha. Aliás, por aquilo que se sabe publicamente, o lado da campanha de Kamala Harris alocou recursos substanciais, financeiros. Publicitários? Sim, portanto, daquele investimento mediático de 370 milhões de dólares, ou 333 milhões de euros, adaptados especificamente aos eleitores do Arizona, de Nevada, Geórgia, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia e, claro, a Carolina do Norte e do Nebraska, portanto, porque sabem que não vale a pena investir muito noutros estados onde certamente vão perder e noutros onde certamente vão ganhar. Estes são os estados decisivos e a Pensilvânia à cabeça. Temos também a Carolina do Norte, que no entanto desaponta aos democratas há 15 anos. Foi outro dos locais onde esteve Harris ontem. Isto são escolhas, enfim, como dizia, de alguma forma, cuidadosamente planeadas, não é? Cuidadosamente planeadas, e a Carolina do Norte tem, digamos, o plus, não tem o número de grandes eleitores que tem a Pensilvânia, mas apesar de tudo são 16, é o segundo dos estados indecisos com mais grandes eleitores no colégio eleitoral, mas é bom recordar que há uma semana que devia ter começado as eleições, precisamente na Carolina do Norte, foram adiadas pelos tribunais por causa da desistência do putativo terceiro candidato Kennedy, que desistiu a favor de Donald Trump, e portanto começaram agora a votar. Aliás, o mesmo vai acontecer numa série de outros estados, o voto antecipado por correspondência, noutros casos as regras variam, noutros casos até presencialmente. Este volume de voto antecipado aumentou consideravelmente em 2020,
mais de 100 milhões de eleitores então votaram antecipadamente, antes da data do dia das eleições de novembro, e começando agora a Carolina do Norte com este processo, sendo um dos estados indecisos que os democratas e a candidatura de Kamala Harris quer recuperar, obviamente também por aí passa uma ação intensa de campanha. Nos estados mais importantes, a campanha de Harris disse encontrar 5 a 6% de indecisos que ainda podem vir a votar na candidata democrata. No entanto, há a noção de que isto vai ser renhido até ao fim. Isto é a prova de que a América está dividida e polarizada. É mais uma das provas, porque nós temos a perfeita noção da extrema polarização que existe nos Estados Unidos, que se agravou desde 2016, mas eu diria que se acentuou ainda mais e de uma forma até particularmente mais agressiva e violenta desde que Donald Trump não reconheceu, como não reconhece, os resultados das eleições anteriores que deram a vitória a Biden. E, portanto, as duas candidaturas têm aqui um esforço duplo de, por um lado, mobilizar o seu eleitorado, aquele que já está, enfim, para suas hostes, mas que tem que participar precisamente porque se antevê uma eleição renhida, e depois ir em busca daqueles que são pressentidos ou tidos e que as sondagens apontam como ainda podendo cair para um lado ou para o outro, e, portanto, para não ficarem em casa e irem votar do lado, portanto, ou pelo menos não irem votar e não darem votos ao adversário. Esse é o jogo, mas, como digo, muito destinado aos estados indecisos e aos eleitores indecisos, sempre querendo manter a chama viva, e Kamala Harris, desse ponto de vista, beneficia do debate, ao contrário de Trump, e, portanto, de mobilização do seu eleitorado, e esse eleitorado que mobiliza outros mais, e, sobretudo, os indecisos, porque, ao que sabemos com os dados que neste momento, a eleição vai ser, de facto, renhida, aliás, tão renhida que acabou de ser um documento assinado por uma série de congressistas, inclusivamente 6 republicanos, 30 congressistas, incluindo 6 do Partido Republicano, a comprometer-se a respeitar os resultados da eleição presidencial, até para evitar aquilo que aconteceu em 2020, mas este também é mais um dos exemplos de que a expectativa são de que os resultados vão ser, apesar de tudo, bastante renhidos, bastante próximos, podendo haver margem para, por exemplo, Trump, se perder, voltar a insistir na tecla de que a vitória lhe foi roubada, como aliás tem dito desde as últimas eleições. Havia uma noção de que Kamala Harris estava muito empenhada em mostrar as suas propostas, no entanto, não descura apresentar a parte mais privada, e isso irá acontecer com um programa online com Oprah Winfrey na próxima semana. Harris precisa deste tipo de atenção mediática para se dar a conhecer? Precisa. Estamos naquela fase em que, enfim, envolve um pouco de tudo. Kamala Harris, como todos sabemos, teve uma vice-presidência relativamente apagada. Desse ponto de vista, o presidente Biden não a promoveu muito, porque a intenção do presidente Biden era ser ele próprio a candidatar-se, e, portanto, como todos os estudos de opinião foram demonstrando, as ideias e o estilo de Kamala Harris eram e continuam a ser bastante menos conhecidos do que os de Donald Trump. E, portanto, Kamala Harris quer também dar a conhecer esse seu outro lado mais privado, até porventura mais lúdico, mais da família. Essa conversa com o Oprah Winfrey e outros estão nessa linha, mas, por exemplo, o aproveitamento que a campanha de Kamala Harris já está a fazer do apoio de Taylor Swift, com os trocadilhos das canções, é mais uma forma de chegar a um certo tipo de eleitorado e até mostrar uma face de Kamala Harris que alguns consideram ser mais sisuda, apesar daquele riso com que Trump goza bastante. Tudo isso faz parte da campanha, na caça de eleitorado, e de criar empatia, porque muitos dizem que Kamala Harris, para o bem e para o mal, não gera os anticorpos que só a postura e a figura de Donald Trump gera, mas também não gera empatia. E eu acho que este é um processo em que Kamala Harris não só quer, por um lado, marcar-se um pouco da figura naturalmente do presidente Biden, mas gerar empatia pela sua figura, e certamente que os seus conselheiros e estrategas da campanha estão a trabalhar aplicadamente neste sentido.
Por falar num deles, o consultor do antigo presidente Barack Obama, David Plouffe, que está agora a trabalhar com Kamala Harris, diz ser fundamental encontrar momentos inovadores para marcar a diferença. A expressão é até temos de encontrar a magia. Pergunto-lhe se a aposta será maioritariamente nas redes sociais. Sim, as redes sociais ainda por cima, porque o lado da candidatura contrária, como sabemos, é muito hábil e tem, aliás, o problema da desinformação, da propaganda. Portanto, as redes sociais, mas estes pósteres que acabam de ser colocados para a campanha de Kamala Harris, precisamente fazendo os trocadilhos de alusão ao apoio da Taylor Swift em Nova Iorque ou em Los Angeles, em Las Vegas, o muito dinheiro que está a ser dito, investido em vídeos e anúncios de campanha na televisão, portanto, todos os mídia, certamente as redes sociais, vão ser abrangidos por esta estratégia de mobilização de eleitorado, de ataque ao candidato adversário e depois, com adaptações, como vemos, fiz há pouco referência ao boné que um apoiante de Kamala Harris ofereceu a Biden, que ele colocou, referindo aquela expressão dos cães e gatos de Trump, ou os trocadilhos com um apelo a canções de Taylor Swift, mas eu acho que nada disto é particularmente um momento mágico. Agora, nós sabemos, até para o debate, que estavam à espera de algo que Trump diga ou faça, que vê manancial para produzir materiais para a campanha de Kamala Harris. Isso não se espera que haja algo de particularmente surpreendente, e quem diz Trump diz o seu número 2 no ticket, o vice-presidente J.D. Vance, que também pode propiciar algo que a campanha de Kamala Harris, obviamente, venha a aproveitar. Obama já gravou uma série de vídeos que a campanha espera que chegue a 30 milhões de utilizadores nas redes sociais. A aposta pode ser nos mais jovens? Pode, não, mas eu diria que o eleitorado mais jovem, e sobretudo falam-se muito no eleitorado juvenil, até por causa do efeito da Taylor Swift, do TikTok e de outras redes, mas esse não é o eleitorado decisivo. Pode servir, ou pode aparentemente até parecer que se tem a salvo um eleitorado mais jovem, e certamente que uma parte do eleitorado jovem é o alvo direto dessas campanhas, mas colateralmente visam-se outro tipo de eventuais eleitores indecisos e apoiantes que se querem mobilizar. Agora, há muita gente altamente profissional e sabedora destas campanhas que concebe anúncios e produtos de campanha direcionados para diferentes tipos de eleitorado. Uns com mais visibilidade porque atira para a grandes franjas do eleitorado, outros para eleitorados mais segmentados, seja das minorias étnicas, religiosas, ou por nacionalidade, ou por idade. Tudo isso é trabalhado e, portanto, eu não tenho dúvida de que uma parte dos vídeos de Barack Obama visa eleitorado afro-americano, visa jovens e visa outro tipo de eleitorado. Quem diz Obama, diz outros apoiantes da candidatura. As intervenções de Donald Trump no debate pareceram ser direcionadas apenas à sua base. O candidato republicano acredita que isso chega? Eu acho que se acreditasse, se achasse que efetivamente tinha sido um sucesso essa sua estratégia, não teria ele próprio anunciado estar indisposto para um segundo debate. Agora, parecendo, todos os estudos mostram que Kamala Harris saiu vencedora do debate, nós já tivemos exemplos suficientes do passado, por exemplo, com Hillary Clinton, que teria ganho os debates com Trump e perdeu as eleições. Perdeu as eleições por causa do colégio eleitoral, porque até ganhou ao nível nacional em número de votos. Portanto, o que me parece é que a estratégia de Donald Trump é de mobilização do seu eleitorado e de algumas mensagens que possam atrair, na perspectiva naturalmente dele e de alguns dos seus conselheiros, eleitores indecisos para fazer um número suficiente que vai decidir no colégio eleitoral o sentido o resultado e o vencedor. Portanto, nós podemos cair no erro de achar que a vitória no debate, que as sondagens que a seguir logo dão vantagem a Kamala Harris e a vitória no debate é suficiente para manter aqui uma linha de crescimento vitorioso,
mas temos que ter em atenção que Trump manifestamente tem um eleitorado completamente fixo, imune a essa eventual derrota no debate, imune a outro tipo de mensagens que Kamala Harris passou melhor, e pode haver eleitores indecisos que se sintam atraídos por essas mensagens a que ligamos pouca atenção, que menorizamos, mas é muito cedo para saber. Temos é que ter esse cuidado para não achar que a vitória no debate, do único debate pelos vistos, é tão decisiva num momento de crescendo de Kamala Harris que automaticamente Trump vai perder. Preciso ter atenção porque é um eleitorado específico e há eleitorados específicos, são diferentes, não raciocinam todos da mesma forma, não têm todo o mesmo tipo de motivações, nem anticorpos, nem preferências, e portanto podemos nos enganar ao achar que as coisas estão inclinadas desta ou daquela forma, porque Trump já provou ser eficaz nas mensagens muito direcionadas para certo tipo de eleitores, que são sensíveis a essas mensagens. E até mentiras. Só para terminar, o candidato republicano à vice-presidência, J.D. Vance, expôs ontem aquela que diz ser o plano de Donald Trump para acabar com a guerra com a Rússia, a criação de uma zona desmilitarizada no território ucraniano. O discurso dos republicanos sobre esta matéria parece de alguma forma estar a evoluir. Trump chegou a falar em entregar parte do território ucraniano à Rússia. Sentiram resistência? Estão a moderar o discurso? Não, nitidamente estão. Nós já tínhamos visto isso do lado do candidato Donald Trump a propósito do aborto. Ele, por exemplo, tem uma posição mais moderada do que o seu candidato vice-presidente, no fundo remetendo para os Estados a decisão sobre a forma como gerem a questão do aborto, embora seja ele o responsável pela nomeação dos 3 juízes do Tribunal Federal que inverteram o que tinha sido decidido. Mas ele aparece como relativamente moderado face a outros republicanos e ao seu vice-presidente, e vimos aqui uma evolução clara em relação à Rússia. Nós todos recordamos as provas de apoio russo à candidatura de Donald Trump, só não está aprovado o link dele diretamente, mas há uma interferência clara da Rússia a favor de Donald Trump. Donald Trump que sempre mostrou um certo apreço pela figura de Vladimir Putin, mas no contexto que temos vivido, e sobretudo este intensificar dos bombardeamentos nas últimas semanas da Rússia sobre a Ucrânia, nós vimos uma evolução do lado republicano. Esta posição, este anúncio de protoplano de paz de J.D. Vance é um exemplo, mas ainda há poucos dias o Presidente do Comitê de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, um republicano, assinou uma carta com mais uma série de deputados republicanos dirigida ao Presidente Biden para autorizar, para entregar e autorizar o uso de mísseis norte-americanos à Ucrânia contra a Rússia dentro do território russo em profundidade. E isto é uma mudança que, aliás, coloca sob pressão a administração Biden, que não é só pressionado por Zelensky pelo lado ucraniano, por dificuldades ucranianas, mas é pressionado internamente no contexto de campanha eleitoral, também por esta evolução da posição do Partido Republicano. Agora, estas palavras do hipotético plano de paz do J.D. Vance valem o que valem, porque o Trump começou por dizer que a guerra nunca teria existido, que resolve tudo com um telefonema em 24 horas, agora evoluiu face àquilo que era o seu plano anterior, aparentemente mais do lado até favorável à Ucrânia, mas não me parece que configure um verdadeiro plano de paz, sobretudo num contexto em que as condições de hipotéticas negociações estão totalmente ausentes, como reconheceu recentemente o próprio secretário-geral das Nações Unidas. Luís Tomé, muito obrigada por ter estado no América Dividida. No fecho de hoje, como sempre, há música. O Nelson Ferreira fala-nos do merchandising das campanhas, que teve um novo impulso desde que Taylor Swift anunciou o seu apoio a Kamala Harris, um trabalho com a sonoplastia do Bernardo Almeida. O apoio agora anunciado de Taylor Swift a Kamala Harris veio abrir uma nova guerra entre democratas e republicanos, a guerra do merchandise. Logo depois da publicação da cantora, anunciando o seu sentido de voto, a loja oficial da candidatura democrata passou a vender as famosas pulseiras de contas brancas, muito usadas pelos Swifties, os fãs de Taylor Swift, durante os seus concertos, mas neste caso com as inscrições Kamala Harris e Tim Walz. E o sucesso foi imediato. Um par de pulseiras custa $20, mas esgotaram em poucas horas.
A resposta de Donald Trump não se fez esperar e ontem surgiu através de uma publicação no X, onde são apresentadas as t-shirts da Trump Era. O design é uma cópia das usadas por Taylor Swift para promover a sua Eras Tour e a acompanhar a publicação surge a legenda New Merch, Calling All Swifties for Trump. Na t-shirt, os vários retratos de Taylor Swift foram substituídos pelos de Donald Trump e onde nem sequer falta a famosa mugshot tirada em Atlanta em agosto do ano passado. Pelas redes sociais, os Swifties já antecipam mais um processo contra Donald Trump, agora por cópia do merchandise oficial da cantora. You Look Good in My T-Shirt, Keith Urban, 2002, Estados Unidos da América. When you walked up behind me and covered my eyes and whispered in my ear, guess who